Hola cariños, ¿qué tal? Estamos aquí para ver un poquito más de los verbos, Se é um assunto que você vai precisar numa prova de vestibular, são verbos. Como é que você vai ler um texto, interpretar corretamente, bater os olhos lá e já conseguir decifrar tudo que está lá se você não conhece verbo? Então, tempo verbal é importantíssimo. O que você fala que é importantíssimo? Eu decorar uma tabela verbal? Não. Não dá para decorar a tabela verbal se você não souber o que o verbo quer te dizer. Para que ele serve, o que é que ele está te dizendo naquele momento. Então, pensa bem que hoje nós temos tempos compostos. Então, damos sequência aqui em tempos compostos do indicativo, tá? Então, assim, verbo é uma coisa que não vai dar para fugir, vai estar lá. Fácil, como eu falei, verbo é treino, tá? Verbo é treino. Então, no caso do pré-vestibular, do extensivo, o que é esse treino? Esse treino é o número máximo de testes, né? E de textos que você consiga resolver com exercícios. É isso que vai trazer para você essa expertise. Então, vamos adelante com tempos compostos. Na classe mais de tempos compostos, porque isto é demasiado importante. Só que hoje temos primeiramente o futuro perfeito. Palavrinha perfeito já me dá a ideia de que eu vou encontrar o verbo haber. Perfeito, tenho certeza que você já me respondeu aí dizendo que é o haber que vai aparecer. É ele mesmo, tá? Então vamos lá. Futuro perfecto, según la Real Academia Española, también es conocido por futuro compuesto. Por supuesto. Temos ali verbo haber e temos particípio, de novo. O antefuturo, outro nomezinho dele. Mas o que eu devo guardar? O antefuturo ou futuro perfeito? Guarde o futuro perfeito. Mas pode aparecer prova que ele está perguntando para mim qual é o tempo verbal. Bueno, partindo do princípio que muitas vezes a gente tenta mais do que uma prova, faz mais do que um vestibular por aí, eu acho que você tem que estar bem preparado para questões gramaticais também, sobretudo naquelas provas de questões somatórias. Isso aí eu acho que é bem importante. Então, o somatório costuma trazer isso. Algumas universidades priorizam muito nos seus testes a parte gramatical. Claro, eu sei que você preferiria que fosse somente a parte textual. Não é assim que acontece, né? Então, temos que estar preparados para saber também como é que os caras se chamam. Como é que é o nome daquele verbo? Não lembro, né? Precisa saber o nome dos tempos verbais, sim, e dos modos. E para que ele serve. Mas não fica decorando tabela. Isso não vai te agregar, não é momento de fazer isso. O momento é bater os olhos e entender qual é a função dele ali, se é funcional. Tá? O que ele está te passando naquele momento. Então, acho que isso é o principal que você vai precisar. Vai ajudar. Então, veja lá. Antefuturo. Expressa a ação futura e acabada, mas quando? Anterior a outra ação futura. Por isso, antefuturo. Combinação do haber mais o particípio novamente. Eu tenho aí a sua formação futuro composto por verbo haber em futuro. Então, mudou, né? A gente tinha no pretérito perfeito composto, nós tínhamos o verbo haber no presente. Agora aqui é futuro, mudou o cenário. Mas pode vir um texto que pode estar utilizando isso. Meu bem, pode vir milhões de textos que vão estar utilizando isso. Pense bem, nós não sabemos o que vem pela frente. Então, vou precisar conhecer esse futuro também. Mas é difícil. Não é difícil. Pega sempre essa ideia. Se é composto, tem verbo haber ali. Não tem outro jeito. Não dá para escapar do verbo haber. Só que agora ele está conjugado aqui em futuro. Então, eu tenho lá habré hablado. Mudou, né? Porque no composto, o passado lá, né? A gente tinha he hablado. O que mudou? Lá estava no presente, no pretérito perfeito composto.
Agora ele está aqui no futuro. Claro, o nome já está falando. Futuro composto. Habré hablado. Habrás cumprido. Do verbo cumprir, de cumprimento. Habrá roto. Habremos ido. Já vamos falar um pouquinho da tradução disso. Habréis gustado. Habrán dicho. Quando llegue, ellos ya habrán dicho que yo no sé decir las cosas. Tá aí. Habré hablado. Quando llegue Maria, já habré hablado mi parte de nosso trabalho. Eu já terei falado. Então a diferença é essa agora. Eu já terei falado. Viram que ele está fazendo uma previsão com 2 futuros aí, vamos dizer assim? É mais ou menos isso. Então, por isso que ele fala expressação futura e acabada anterior a outra ação futura. Quando llegue Maria, eu já habré hablado. Eu já terei falado. Então, quando ela chegar, aqui em português nós usamos o infinitivo, né? Quando Maria chegar. Em espanhol, se conjuga. Quando llegue Maria, eu já posso conjugar no presente para mostrar uma ação que será futura também, neste caso específico. Então, não é errado, é dessa maneira que se utiliza, este é o pensamento da língua espanhola. Então, eu preciso fazer assim. Quando llegue Maria, já habré terminado. Quando llegue Maria, já habré salido. Quando llegue Maria, já habré concluído meus trabalhos. Certo? Então, aí temos o futuro perfeito. Futuro perfeito, porque é um futuro maravilhoso? Não, é porque ele tem a combinação haber mais particípio de novo. Então, tínhamos visto pretérito perfeito composto. He hablado. He leído. Vamos lá. Agora você tem aqui futuro composto. Habré leído. Então, ali tenho lido, ou li, simplesmente, porque eu também posso traduzir assim, e terei lido lá no futuro, uma ação futura que está ligada a mais uma outra ação que é futura. Certo? Este é o futuro composto. Vamos ver aqui. Hoy hay 45 millones de latinos, pero se calcula que en 2050 existirá 128 millones. En 2 meses habremos terminado el trabajo. Teremos terminado o trabalho em 2 meses. Então, em 2 meses, já estou falando de um futuro. E aí vem mais uma ação futura para você. Então, presente, terminamos e 2 meses. 2 meses já é futuro. É isso que eu estou te mostrando nessa linha de tempo ali. Tranquilo, futuro perfeito, guarda a historinha, a fórmula maravilhosa. Essas aulas agora de tempos compostos são assim, sempre baseadas no verbo haber, mais o particípio daquele verbo que a gente necessita utilizar. Não esqueça que nós temos regulares e irregulares. Adelante. A ver se há algo mais que seja composto aí. Sim, existe. O que nós temos agora? Agora nós temos um condicional composto. O nome já está te dando a letra aí. Condicional, condição. Está falando de condição. Perfeito. Então vamos lá. Esse cara é chamado de antepós-pretérito. Precisa guardar esse nome, Andréia? Não guarda esse nome. Ele está te dando uma ideia, né, do que vem pela frente quando você diz antepós-pretérito. Indica uma ação futura respecto de um momento del passado, pero anterior a outro momento que se señala em la oração. Então, ação futura, falando de um momento do passado, mas anterior a outro momento que está sendo mostrado dentro da oração. É isso. Trocando em miúdos ali. Por se tratar generalmente de algo virtual ou de probabilidade, por que é probabilidade? O cara nos chama condicional
Se é condicional, meu bem, é algo que tá mostrando para nós ali que é probabilidade, que é hipótese, tá? Então, tenha isso sempre em mente. E para interpretação textual também. É uma condição, porque ali de repente no exercício pode aparecer embaixo lá para você. O cara utilizou aqui, abria ouído. E aí você entendeu que o cara ouviu. Ou que o cara está ouvindo. Não, tá? Ele teria ouvido. Muda tudo. Muda todo sentido. Certo? Então, para a interpretação é importante. Volto a dizer, precisa conhecer tempo verbal, sobretudo os tempos compostos. Então, temos lá, probabilidades en el pasado. Probabilidades en el pasado. Alguns autores lo consideram um tempo de subjuntivo. Olha só que curioso, né? Por quê? Porque o subjuntivo é aquele modo que mostra para nós probabilidade e hipótese. Então vamos lá. Agora a gente tem verbo haber em condicional simple. Haber em condicional simple. Se eu tenho haber em condicional simple, mudou tudo, mudou um pouquinho. Eu abria ouído, eu teria ouvido. Então, vamos lá, vamos colocar ele aqui também. Abria. E aí você já vai fazendo um comparativo aí. E uma linha, né, verbal. Eu acho bem importante que seja feito isso, né, no extensivo, porque aí o aluno vai conseguindo fazer as mais variadas traduções de todos esses, dos mais variados tempos verbais. Muito bem, habría estado, habría puesto, então teria posto, teria estado. Habríamos llamado, habríais concluído, habrían cocido, de cocinar, sí. Repassando um pouquinho os irregulares, nós temos uns particípios irregulares, que nós já vimos anteriormente, muitas vezes, né? Eu destacaria para você o hacer, hecho, o decir, dicho, que são muito usados, o resolver, resuelto e o volver, vuelto. Acho que esses são bem importantes para nós. E aí, sempre tem que guardar os particípios irregulares, eu acho que isso aí vai aparecer muito, pode inclusive aparecer questão do tipo, marca alternativa em que os particípios são regulares ou são irregulares, ou eles podem pegar um particípio irregular, dizer marca alternativa em que o verbo é igual, qual é o que você achou de algo que você tem achado de diferente ali, então tem que saber particípio irregular, tá? Eles podem testar você só nisso também. Então veja bem, mas a gente estuda um ano, um monte e tal, e daí só caiu o verbo. Mas é que isso é imprevisível, né? Então, como eu sempre digo, a gente tem que estar preparado para todo tipo de prova. E aí, só para finalizar com umas frasezinhas aí, trabalhando com tempos verbais. Eu había hecho todas mis tareas quando a professora ligou. Eu tenho lá para trás, né? Um tempo verbal lá para trás. Mi hermano já havia nascido quando chegamos naquela cidade. Também tenho aqui um haber no imperfeito. E eu havia terminado. Agora vamos passar para esse último que a gente viu. Eu habria terminado, ó. Eu teria terminado. Posso fazer navegar assim? Pode navegar assim para ir variando os tempos verbais. Então isso é um tipo de exercício. Você pega num tempo verbal e vai construindo com os outros que você acabou de ver. Vai modificando as frases. E aí para você ir guardando. Acho que isso te ajudará bastante com a interpretação textual. Bueno, creo que de tiempos compuestos es esto que tenemos que había aquí en la clase hoy. Muchas gracias y hasta luego.